Revelado como a primeira grande deportação nos Estados Unidos transformou vidas em um conflito emocionante. Carlos olhou pela janela de sua modesta casa na periferia de São Paulo, observando a correria dos vizinhos e o riso das crianças brincando na rua empoeirada. Ele era um pedreiro respeitado, conhecido por sua ética de trabalho incansável, sempre disposto a ajudar todos ao seu redor, mesmo quando a vida parecia dar socos a cada esquina. Com 35 anos, sua maior aspiração era garantir um futuro melhor para seus 2 filhos. Ele sonhava em proporcionar a eles as oportunidades que nunca teve, longe da dureza da realidade de sua comunidade. No entanto, um peso havia se instalado em seu peito. A sensação de responsabilidade o consumia. A vida na periferia era uma batalha diária, onde a desigualdade e o desespero pareciam estar sempre à espreita. As discussões na esquina se entrelaçavam com o barulho do tráfico, forçando Carlos a lidar com a dor da injustiça que permeava cada canto. Apesar de tudo, ele mantinha uma centelha de esperança acesa, acreditando que o trabalho árduo e a união familiar poderiam transformar suas vidas. Mas tudo mudou com uma única ligação. Era sua irmã, do outro lado do oceano, enfrentando o pesadelo da primeira grande deportação nos Estados Unidos. Aquelas palavras ecoaram como um grito desesperado em sua mente. Carlos, estou prestes a perder tudo. Ele sentiu seu coração apertar. A dor da irmã, o medo de perder uma chance de mudar o destino da família, tudo se abatia sobre ele como uma tempestade. Aquela ligação era um soco no estômago. Como explicar aos seus filhos que a esperança estava prestes a se desvanecer? A ideia de perder alguém tão amado o deixava tremendo. Agora, ele estava em um dilema. Mudar de vida e arriscar tudo em um país desconhecido ou ficar e enfrentar o peso das responsabilidades familiares? As palavras de seus vizinhos pareciam ressoar como um mantra. Você não vai deixar suas crianças sozinhas, vai? Tanta pressão e julgamento pesavam em seus ombros. Ele se sentia incompreendido, parado no meio de um incêndio sem saber como apagar as chamas. E enquanto Carlos lutava para encontrar uma resposta, a curiosidade crescia na comunidade. Os olhares em sua direção, os murmúrios, tudo começava a se transformar em um julgamento coletivo. O que ele vai fazer? Perguntavam. Eles esperavam por uma decisão que poderia mudar a vida deles também. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Carlos percebeu que, no fundo, a resposta não estava apenas em sua própria ambição, mas em como honrar a memória da irmã e das esperanças que eles um dia compartilharam. Entre as paredes da sua comunidade, o que ele mais precisava era de união e apoio, e isso poderia se transformar em algo grandioso. Um dia, enquanto conversava com um vizinho em dificuldades semelhantes, uma ideia tomou forma: criar um projeto colaborativo que unisse as forças da comunidade. Se eles se unissem, poderiam enfrentar juntos as adversidades. Mas uma nova sombra se formou quando a notícia de que sua irmã estava prestes a ser chamada ao tribunal chegou. Carlos se viu novamente no olho do furacão, sem saber se deveria seguir seu novo caminho ou retornar aos seus próprios sonhos. Tudo poderia mudar em um instante, mas a grande pergunta ainda pairava no ar. Carlos encontrará a coragem de equilibrar a ambição e a responsabilidade familiar, ou sua jornada se tornará um fardo insuportável? A tensão crescia e, com ela, o desfecho imprevisível de sua história. A decisão que Carlos precisava tomar se tornava cada vez mais angustiante. As horas passavam, e enquanto a luz do dia se esmaecia, seu coração pulsava como um tambor ensurdecedor. Ele caminhava de um lado para o outro na pequena sala, os rostos de seus filhos dançando em sua mente. Os risos, as brincadeiras e até mesmo as brigas da tarde o trouxeram a um momento de clareza. Eu não posso deixá-los, ele sussurrou para si mesmo, quase acreditando que essa era a resposta que precisava. Mas e sua irmã? Uma parte dele gritava que deveria ir até ela, que essa era a única maneira de resgatar a esperança, não só para ela, mas para toda a família. O telefone apitava de tempos em tempos, trazendo novas atualizações, mas Carlos hesitava em atender. Cada chamada trazia mais dor, mais angústia. Um dilema emocional o consumia: ajudar quem precisa ou permanecer ao lado de quem depende dele. Naquela noite, a vizinhança se reuniu para conversar sobre a situação de Carlos.
Olhares solidários foram trocados, e palavras de encorajamento encheram o ar como um perfume doce. A comunidade, que sempre esteve presente nos momentos bons e ruins, se mobilizou. Um dos vizinhos, seu Luiz, um velho conhecido, começou a falar. Carlos, nós sabemos como é difícil, mas você não está sozinho. Vamos ajudar no que pudermos. Se você decidir ir, podemos cuidar de seus filhos. As palavras dele tocaram o coração de Carlos. A ideia de que não precisaria carregar todo o peso sozinho parecia uma luz no fim do túnel. E se eu fracassar? E se não conseguir voltar? Ele se questionou em um sussurro com a voz trêmula. E se você não tentar? Perguntou Dona Rosa, uma mulher de meia idade, com olhos que carregavam a sabedoria do sofrimento. Sua voz era firme, mas cheia de compaixão. Se você não colocar fé na sua família, quem fará isso? Às vezes, se arriscar é a única maneira de mudar a vida para melhor. Carlos respirou fundo, absorvendo cada palavra. O apoio da comunidade o encorajava, mas a luta interna continuava. O telefone, que estava agora em uma mesa próxima, parecia um sinal. Ele precisava decidir. Cada toque na tela era um lembrete de que a vida não espera. Com uma dose de coragem e lágrimas nos olhos, Carlos decidiu que era hora de agir. Ele precisava buscar sua irmã, precisava acreditar que ao fazer isso, também estaria abrindo um caminho para seus filhos. Ao olhar para os rostos inocentes deles, como pequenos raios de sol que iluminavam o escuro, a resposta se tornou mais clara. Na manhã seguinte, em meio a um amanhecer sereno, Carlos ficou de pé determinado. Ele sabia que não estava apenas se arriscando por si mesmo, mas por todos que amava. A decisão era feita. A ideia de levar seus filhos, mesmo que temporariamente, para o lar da irmã o fez hesitar por um breve momento, mas a imagem do sorriso dela a animava. Ele tinha que ir, mas antes de partir, algo inesperado aconteceu. Uma mensagem popou na tela de seu celular, um aviso de que as autoridades estavam chegando à área para realizar batidas. O medo varreu seu corpo, como um vento gelado em dia quente. Sua missão estava prestes a se tornar mais desafiadora do que poderia imaginar. O que ele fará agora? Os temores aumentavam, e a angústia se manifestou em seus olhos. O tempo estava se esgotando, e ele precisava agir antes que tudo se tornasse um sonho impossível. Carlos sentiu o coração disparar. A mensagem no celular ecoava em sua mente, transformando a determinação em uma nuvem de incertezas. As horas pareciam se arrastar enquanto ele observava seus filhos brincando no quintal, alheios ao que estava por vir. A risada dele soava leve, mas para Carlos, cada som era como um peso que aumentava sua angústia. Ele se perguntava se conseguiria escapar das autoridades e ainda manter a promessa de cuidar da irmã. Com um nó na garganta, ele tomou coragem e decidiu que não ia mais hesitar. Convidou os filhos para se aproximarem. A gente vai visitar a titia hoje. Vocês estão prontos? A expectativa iluminou os olhos deles como faíscas, e a angústia que Carlos sentia foi sufocando lentamente. Mesmo que seu coração estivesse dividido, ele não podia deixar que eles vissem seu medo. Enquanto se preparavam, ele olhou para cada um, tentando gravar aquelas feições em sua memória, temendo que esse momento pudesse ser a despedida de uma vida que sempre conhecera. Papai vai levar vocês numa aventura. Olha só o que eu trouxe. Ele mostrou um malão que tinha guardado, recheado de lanche e brinquedos. Sorriu mesmo que por dentro estivesse chovendo. A gente vai cantar e brincar no caminho. O que era uma simples viagem se tornava um desafio monumental e em sua mente questionamentos invadiam. E se a polícia os interceptasse? E se não houvesse um lar esperando por ele e pelos filhos? O medo era um ladrão que não parava de sussurrar, mas ver o brilho nos olhos das crianças lhe deu força. Desde o início de tudo, elas eram seu porto seguro. Ao entrar no carro, uma sensação de urgência se apossou dele. Vamos rápido, crianças. Ele apertou o cinto de segurança ao redor deles e deu a partida, mal sabendo se esta seria a última vez que sentiriam o sol terno em seus rostos. Enquanto dirigia pelas ruas familiarmente conhecidas, seu coração estava em constante choque entre a esperança e o desespero. Mas no fundo dele, havia uma faísca de esperança. Ele se lembrou de Dona Rosa e de como cada um deles, mesmo na adversidade, poderia se manter firme. Se arriscar é a única maneira de mudar a vida para melhor. Sussurrou para si mesmo, buscando coragem nas palavras que ecoavam em sua mente. De repente, ele avistou um carro da polícia. Seu coração parou por um instante, a mão suando no volante. Calma, calma. O que você vai fazer? Ele pressionou os lábios enquanto a adrenalina tomava conta de seu corpo, fazendo a mente dele girar como um peão. Com um golpe de fé, Carlos virou à direita em uma rua menos movimentada, buscando alternativas para alcançar a casa da irmã. Só mais um pouco, murmurou.
Só mais um pedaço e a gente consegue. Pra frente. É então que o celular apitou novamente. Com a mente agitada, imaginou o que poderia ser. Depois de um instante de hesitação, decidiu que não podia desviar a atenção. O peso da missão o pressionava, mas não podia colocar seus filhos em risco por causa disso. O som da sirene atrás poderia ser o prenúncio de tudo o que temia. Ouvindo a rosnar da burocracia, seus olhos faltavam confiança. Ele não sabia se conseguiria chegar ao final do dia. Mas uma coisa era certa, lutaria com todas as forças. Então, em meio à corrida contra o tempo, uma ideia ousada lhe ocorreu. E se ele buscasse refúgio em um lugar inesperado? Um lugar que poderia ser a chave para manter sua família a salvo? A resposta estava batendo à porta de sua mente. Vamos lá, ele pensou, dirigindo-se para um conhecido antigo. Talvez ainda haja esperança. Assim, com a coragem pulsando como seu coração, ficou imaginando até que ponto estaria disposto a ir para proteger quem mais amava. À medida que se afastava dos locais conhecidos, um novo desafio se revelava diante dele. Carlos dirigiu com os olhos fixos na estrada, ignorando o turbilhão de emoções que se passava em seu interior. O motor do carro roncava, quase em sintonia com seu coração, que pulsava forte como se estivesse em uma corrida sem linha de chegada. Cada curva, cada sinal vermelho, fazia seu pulso acelerar ainda mais. Ele precisava ser rápido, mas também cuidadoso. A pressão estava a cada momento mais intensa. Os pequenos no banco de trás estavam distraídos, brincando e rindo, inocentes ao perigo que o cercava. Ele não queria que suas vozes suaves se calassem. O medo que envolvia Carlos era como um manto pesado, mas as gargalhadas deles eram a luz que iluminava sua passagem. Ele olhava pelo retrovisor, buscando conteúdo nos olhos das crianças, aquecendo-se na certeza de que nada valeria mais do que suas risadas ressoando em seu mundo. Passaram por ruas que agora pareciam estranhas, um labirinto de incertezas. O que deveria ser uma viagem simples se tornará uma jornada de fuga. Foi então que ele decidiu desviar para uma área que lhe era familiar, mas que agora parecia distante. O velho armazém onde ele e os amigos costumavam brincar, sempre pulsava com memórias. Talvez ali, ao menos por um tempo, houvesse proteção. Olha, crianças, vamos parar um pouquinho para tomar água, Carlos disse, tentando esconder o desespero na voz. Ele não queria que percebesse a angústia em seu olhar. O carro parou e enquanto as crianças abriam a porta, o cheiro do asfalto quente misturava lembranças de um passado mais leve. Ele desejava que por um momento, tudo voltasse ao normal. Carlos fez uma pausa, observando os filhos brincarem ao redor do carro. Uma gota de suor escorreu pela sua testa e de repente, o celular apitou mais uma vez. Dessa vez, ele não pôde ignorar. Com o coração na mão, pegou o aparelho, mas o que leu foi como um soco no estômago, uma mensagem reveladora de alguém que poderia estar em apuros. Era Clara, sua irmã. Estou em perigo. Eles estão chegando para me buscar. Preciso de você. Frases saltaram da tela se tornando ecos na mente dele. A tensão crescia e Carlos sabia que cada segundo contava. Ele olhou para os filhos que agora corriam e riam, sem saber o que seus destinos poderiam reservar. Era um dilema doloroso, ir até Clara e arriscar a segurança das crianças ou ignorar o chamado dela, mantendo os pequenos a salvo. A ideia de abandoná-la lhe rasgava o coração. Eu prometi que ajudaria, pensou, lembrando do sorriso de Clara e da confiança que ela sempre depositou nele. Com aqueles pensamentos em mente, Carlos decidiu. Ele não poderia deixar a irmã para trás. Vamos, equipe! A aventura não acabou, gritou, colocando os filhos no carro novamente. O espírito de união sempre estivera ali, e ele sentiu que juntos poderiam superar qualquer coisa. No fundo, ele sabia que se não fosse por Clara, não haveria outras chances. Cada passo que eles davam agora o levava mais perto de um destino incerto. Enquanto acionava o motor novamente, um ruído familiar preencheu o ar. Era o som de sirene se aproximando. Desesperado, Carlos pressionou o acelerador, a adrenalina o guiava. O que ele não esperava era que ao virar a esquina, encontraria uma cena que mudaria tudo. Um bloqueio policial com luzes piscando, e em meio a isso, um rosto familiar. Seria a salvação ou a condenação? O coração de Carlos estava acelerado enquanto ele ponderava. Se eu soubesse, será que teria coragem de encarar essa situação? E se tudo aquilo que eu temia estivesse prestes a acontecer? A escolha estava diante dele. O que Carlos faria a seguir poderia mudar o destino não apenas dele, mas também o de seus filhos e de sua irmã. Carlos hesitou por um instante, a visão do rosto familiar despertando lembranças que ele tentava enterrar. Era Paulo, um velho amigo de infância, agora fardado, com os olhos fixos no carro que se aproximava, como se estivesse decidindo um destino.
O barulho das sirenes parecia ecoar dentro de sua cabeça, um aviso iminente de que suas escolhas estavam prestes a se cristalizar. O que fazer? Ele se perguntava se Paulo ainda era aquele amigo destemido, ou se agora era apenas um homem atrás de uma farda feito para cumprir ordens. O olhar atento do oficial pesava sobre Carlos, intensificando a pressão em seu peito, enquanto as crianças no banco de trás continuavam a brincar, alheias à gravidade da situação. Dá pra ver que ele não teve uma vida boa, pensou Carlos, recordando como Paulo sempre sonhou em ser algo melhor, tudo que a vida normalmente não permitia. O desejo de proteger seus filhos a todo custo levantava um turbilhão de emoções dentro dele. Decidiu que, independentemente do que fizesse, a segurança das crianças era inegociável. Ao menos ele pode me ajudar, Carlos murmurou, mais para si mesmo do que para as crianças. Ele não tinha certeza de que conseguiria passar pelo bloqueio, mas Paulo, talvez ele pudesse arranjar um jeito de evitar problemas. Com o peso do mundo nos ombros, respirou fundo e dirigiu o carro em direção à barreira policial. O estômago de Carlos se contorceu, um receio crescente misturado com a esperança. Ele sabia que estava arriscando muito, mas as gargalhadas dos filhos eram um lembrete constante de que ele não podia falhar. Ei, Paulo! Gritou quando estava a poucos metros dele. O amigo virou-se, e a expressão em seu rosto era uma mistura de surpresa e cautela. Carlos, o que você está fazendo aqui? Paulo perguntou, os olhos se ampliando, mas logo um silêncio pesado pairou entre eles. Estou levando as crianças para casa, só que as coisas ficaram complicadas. Você pode nos ajudar? A voz de Carlos tremulava. Ele não queria parecer desesperado, mas a urgência da situação não permitia que escondesse seus medos. A expressão de Paulo endureceu por um breve momento e Carlos viu como a lealdade e a obrigação estavam lutando dentro do amigo. Você sabe como as coisas estão, Carlos. Eu não posso simplesmente deixar vocês passarem. O coração de Carlos afundou, a frustração se misturando com a sensação de impotência. A real possibilidade de perder Clara, somada à incerteza em relação à segurança de seus filhos, fez seu sangue ferver. Mas eu não posso deixá-la para trás. Ela está em perigo. A voz escapou com mais intensidade do que ele pretendia, e isso chamou a atenção do grupo de policiais. Paulo hesitou por um momento, olhando para trás, para os outros oficiais, e então fez um gesto rápido com a mão, pedindo silêncio. Espere um pouco, ele sussurrou, enquanto olhava ao redor. Depois puxou Carlos levemente para o lado do carro. Essa não é uma boa ideia, mas entre. Sinta-se rápido e mantenha os meninos quietos. Eu vou tentar ajudá-lo, mas não posso prometer nada. A tensão pairava no ar, e Carlos viu seu futuro dependia de uma decisão rápida. O que você vai fazer? A angústia se misturou a um fio de esperança na pergunta de Carlos. Paulo olhou para ele, e o que fez a seguir se tornaria um marco em sua vida. Confie em mim. Só faça como eu disser, Paulo respondeu, já movendo-se em direção à barreira. Carlos respirou fundo e, com o coração na boca, dirigiu-se para o que poderia ser a única saída. O destino à frente era incerto, mas a adrenalina e o sentimento de urgência o guiavam. E enquanto o carro se movia lentamente em direção ao bloqueio, uma nova dúvida surgiu. Será que ele conseguiria escapar dessa armadilha que se formava? O carro parou pouco antes da barreira, e Carlos sentiu o coração pulsando fortemente em seu peito. A aproximação de Paulo era lenta, quase hesitante. Os outros policiais atrás dele observavam com olhares desconfiados, e Carlos podia quase ouvir o ranger das engrenagens do destino girando ao seu redor. Fique calmo, Paulo murmurou, colocando a mão na janela. A voz dele era um sussurro, mas havia um tom de determinação que aquecia um pouco o coração angustiado de Carlos. Ele assentiu, tentando espantar os pensamentos negativos que insistiam em invadi-lo. As crianças, percebendo a tensão, encolheram-se nos bancos, os olhinhos curiosos lançando olhares de expectativa e medo. Paulo inclinou-se um pouco mais perto da janela, os olhos varrendo rapidamente o carro. Quem mais está com você além das crianças? Ele se referia a Clara. Carlos sabia que se dissesse a verdade, talvez Paulo pudesse mudar de ideia. Mas ao mesmo tempo, temia que isso complicasse ainda mais a situação. Só nós e ela está bem, em perigo, Carlos respondeu, a voz esmaecida pela ansiedade. Ele não sabia se Paulo acreditava, mas a expressão do amigo se suavizou um pouco, como se finalmente estivesse enxergando aquele mesmo garoto destemido que compartilhava sonhos e risadas na infância. Eu quero ajudar, mas você precisa ser honesto comigo, Paulo insistiu, e Carlos sentiu que aquela conversa era mais do que um simples diálogo entre dois amigos. Era uma trégua entre o passado e o presente. Ele respirou fundo e começou a contar a história.
Falou sobre os riscos que Clara estava enfrentando, sobre como tudo havia mudado tão rápido e como o amor pelos filhos o impulsionava a tomar decisões desesperadas. Cada palavra que saía de sua boca ressoava como um grito de socorro. Está bem, Paulo finalmente disse, olhando para os outros policiais que ainda observavam com rostos impassíveis. Vou fazer o que posso, mas mantenha as crianças quietas e não faça movimentos bruscos. Carlos assentiu, o alívio misturado com um medo ainda pulsante. Ele sabia que o amigo estava correndo um risco, e isso pesava em sua consciência. Enquanto Paulo se afastava para falar com os outros oficiais, Carlos sentiu o silêncio se instalar, pesado a ponto de sufocar. O que parecia uma eternidade depois, Paulo voltou. Ok, escute. Vou liberar vocês, mas precisa sair daqui o mais rápido possível. Depois que passarem, não olhem para trás. Obrigado, Carlos sussurrou, um misto de gratidão e lembrança amarga. Ele poderia ter perdido tudo, mas antes que pudesse processar essa realidade, Paulo olhou fixamente, como se uma pergunta estivesse prestes a escapar. Carlos, não me diga que você o encontrou certo? A dúvida estava no ar, e a expressão de Paulo trazia um novo peso à conversa. O passado que havia sido enterrado entre eles agora começava a bobear, e a possibilidade de que sombras ainda o perseguissem se tornou uma sombra. A mente de Carlos girou. Ele não podia responder aquela pergunta agora, não naquele momento. O tempo parecia se mover devagar, e cada segundo que se passava alongava a tensão no ar. Só leve as crianças para longe, Paulo insistiu, a urgência em sua voz cortando a conexão com o passado. O mais importante é que você as mantenha a salvo. Carlos deu um último olhar a Paulo antes de se virar para os filhos. Precisava agir rápido. Seguiu as instruções, mas a ansiedade corria em suas veias, ao mesmo tempo que a preocupação por Clara crescia. Enquanto o carro se afastava da barreira, Carlos não pôde deixar de sentir que um novo destino os aguardava. E nesse destino, a verdade e as incertezas do passado estavam prestes a se entrelaçar em algo que ninguém poderia imaginar. Mas algo dentro dele sussurrava que aquilo era apenas o começo. O que mais estaria por vir, e como ele enfrentaria as consequências do que havia deixado para trás. A noite ainda guardava segredos, e ele sabia que a jornada estava longe de acabar. O carro acelerou, e Carlos sentiu o vento frio cortando seu rosto. As crianças estavam em silêncio, os olhos na estrada, mas ele sabia que dentro delas a tempestade de emoções também se agigantava. Cada curva parecia o eco de uma decisão que não poderia reverter. Um turbilhão de sentimentos, alívio, medo e dúvida se mesclava no íntimo dele. Pai? A voz da pequena Ana interrompeu seus pensamentos. Ela se esforçava para ler a expressão no rosto cansado do pai. A mamãe vai voltar, né? Carlos apertou o volante com força, engolindo em seco. A inocência da pergunta cortava seu coração, e ele detestava a ideia de ser uma fonte de incerteza para seus filhos. Vamos encontrá-la, Ana. Eu prometo, disse, tentando infundir coragem em sua própria voz. Enquanto seguiam pela estrada iluminada apenas pelos faróis, lembranças o invadiram. Como se o passado saísse das sombras para dançar na sua mente. Clara rindo, a luz dos olhos dela refletindo a alegria simples de estarem juntos. E então, a escuridão, a discussão, os gritos, a separação. Tudo parecia distante e ao mesmo tempo tão próximo. Pai, você se lembra do cachorro que a gente queria ter? Miguel, sempre o otimista, tentava trazer um pouco de luz ao momento. A gente ainda pode ter um, né? Quando a mamãe voltar. Carlos precisou parar por um segundo, quase rindo da ingenuidade do filho. Claro que sim, cara. Até mais de um, se você quiser. Mas dentro dele, uma parte sussurrava que não era assim tão simples. A vida tinha mudado e o futuro era incerto. Logo, chegaram a uma pequena cidade. Carlos decidiu parar para descansar e pensar no próximo passo. Ele sabia que precisava encontrar um lugar seguro, onde as crianças pudessem descansar e se alimentar. Ao descer do carro, foi recebido por um silêncio ensurdecedor, apenas quebrado pelo farfalhar das folhas ao vento. O ar tinha um cheiro diferente, e isso fez seu estômago revirar. Entrou em uma lanchonete simples, a luz amarelada das lâmpadas criava um ambiente acolhedor. As mesas estavam quase vazias, mas uma jovem funcionária com um sorriso acolhedor se aproximou, se apresentando como Lúcia. Bem-vindo. O que posso trazer para vocês? Carlos hesitou. Ele não tinha certeza se poderia confiar em estranhos, mas o olhar confiante de Lúcia deu a ele um fio de esperança. Estamos só de passagem. Algo rápido para comer, por favor. Enquanto esperava, observou as crianças se distraindo com um velho relógio pendurado na parede. Sentiu um aperto no peito ao ver que, mesmo diante da incerteza, elas ainda conseguiam encontrar pequenos momentos de alegria.
Mas a ansiedade voltava como uma onda, e ele se lembrava de Clara. Onde estaria agora? E qual seria o preço a pagar para reuni-los novamente? Logo Lúcia trouxe os pedidos. Espero que gostem, ela disse, deixando um sorriso atrás. Mas antes que pudesse se sentar, o celular de Carlos vibrou, um som inusitado na calmaria do ambiente. Ele hesitou, olhou os filhos que estavam distraídos, e então decidiu atender. Era uma mensagem de Paulo. Carlos, preciso falar com você. É sobre Clara e algo mais. Ele sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. O que poderia ser tão urgente? Com o coração na garganta, ele olhou para as crianças e decidiu que precisaria agir. A viagem estava longe de acabar, e ele tinha uma nova pergunta em sua mente. Quem mais estaria envolvido nessa história? E qual seria o custo a ser pago para trazer Clara de volta? A noite ainda guardava segredos e desta vez estaria mais perto da verdade do que jamais imaginou. Carlos controlou a respiração enquanto olhava para o celular. A mensagem de Paulo pulsava na tela como um alerta intenso e definitivo. O que poderia ser tão sério? Ele não se lembrava de mencionar detalhes sobre Clara ao amigo, mas Paulo sempre tinha um jeito de estar no centro das coisas. Pai, o que foi? Miguel perguntou, notando a mudança no semblante do pai. A inocência nos olhos do menino era como um puxão de orelha na consciência de Carlos. Ele não queria que os filhos sentissem mais medo ou incertezas. Só uma mensagem, filho. Vamos comer e depois vamos seguir viajando, tentou disfarçar, forçando um sorriso que não convenceu nem a si mesmo. Ele sentou-se à mesa, observando as crianças comerem, as mãos sujas de ketchup e os rostos iluminados pela luz quentinha da lanchonete. Mas enquanto isso seu coração pulsava frenético, inquieto. Entrou em um ciclo de pensamentos. E se a mensagem fosse sobre algo terrível? E se Clara não estivesse mais? Ele não conseguia completar a ideia. Com um movimento brusco, pegou o celular novamente e digitou uma resposta rápida para Paulo. Estou na lanchonete da cidade. O que houve? A resposta não demorou a chegar. Posso ir até aí? Precisamos conversar pessoalmente. A urgência na mensagem fez a respiração de Carlos acelerar. Ele olhou para as crianças brincando, como se o tempo estivesse parado para elas em sua bolha de inocência. Mas para ele, a tempestade seguia. Vamos dar uma volta lá fora, tá? Carlos decidiu que precisava de um pouco de ar e clareza. Levantou-se e levou Miguel e Ana para fora, onde uma leve brisa cortava o cheiro adocicado dos fritos da lanchonete. Posso perguntar de novo, pai? Ana falou, segurando a mão dele com firmeza. Por que a mamãe não está com a gente? Ele engoliu em seco. As palavras não vinham, mas a emoção era como um mar revolto. Às vezes, as pessoas precisam de um tempo para cuidar das próprias coisas, sabe? Mas isso não muda o que a gente sente por elas. E vamos encontrá-la, ele disse, tentando ser o pilar que as crianças tanto precisavam naquele momento de incertezas. A verdade é que a cada palavra que saia de sua boca, Carlos se sentia ainda mais perdido. Estava tentando convencê-las e a si mesmo de que estavam indo na direção certa, mesmo que a estrada à frente parecesse cada vez mais sinuosa e cheia de imprevistos. A lanchonete se esvaziava gradativamente, e ele se preocupou com a demora de Paulo. Se algo tivesse acontecido, não. Ele não poderia pensar assim. Acreditava que o amigo seria um suporte crucial para atravessar essa provação, mas agora, a ansiedade fazia seu estômago revirar novamente. Quando finalmente Paulo apareceu à porta, Carlos sentiu um misto de alívio e incredulidade. O amigo estava pálido, com uma expressão que Carlos não gostava. Aquele semblante firmado trazia um peso que não prometia bons desfechos. Paulo começou, sem saber como continuar. É sobre a Clara. Eu não sei como te dizer isso, mas ela está envolvida em algo muito complicado. Você precisa saber a verdade. A frase cortou o ar entre eles como uma faca, e Carlos sentiu que o chão se abria sob seus pés. Que verdade poderia ser essa? O que estava acontecendo com a mulher que ele ainda amava? Ele olhou para Miguel e Ana, que estavam curiosos, porém alheios à tempestade que se formava ao seu redor. Me diga tudo, Paulo. De uma vez Carlos pediu, a voz firme, embora com um tremor sutil. E assim a verdade começou a ser revelada como uma cortina que se abre, mostrando um palco de surpresas enquanto a noite continuava a tecer seu véu de incertezas e promessas quebradas. O que mais Carlos ainda precisaria enfrentar? Carlos respirou fundo enquanto Paulo se preparava para falar. O peso das palavras não ditas construía um labirinto no peito do pai, que mal conseguia se concentrar. Clara está envolvida em problemas com algumas pessoas perigosas. Coisas que vão muito além de qualquer discussão boba ou desentendimento.
O calor do dia se tornava opressivo enquanto a brisa noturna ainda sussurrava promessas de alívio, mas para Carlos, nada parecia brando, nada parecia seguro. Ele observou os rostos de Miguel e Ana se transformarem em expressões de confusão. Como explicar para eles que M não estava com a gente porque estava em um conflito que poderia atingir toda a família? Coisas perigosas? O que você quer dizer com isso? Carlos forçou as palavras a sair de forma calma, mas seu coração estava a mil. Paulo hesitou, um misto de preocupação e hesitação atravessando seu olhar. Ela está associada a um grupo que não hesita em fazer o que for preciso para cuidar dos próprios interesses. E acham que ela sabe demais, Paulo revelou, como se cada sílaba o machucasse. O mundo de Carlos começou a girar. Clara envolvida em algo assim? Ele nunca poderia imaginar. Naquele instante a realidade parecia tão distante da imagem da mulher que ele conhecia e amava. Carlos fechou os olhos, buscando lembrar dos momentos de amor e felicidade que tiveram juntos. Ele finalmente respirou, mas o ar que entrou parecia pesado, carregado de incertezas. E onde ela está agora? Você sabe algo? Paulo fez uma pausa, levando a mão ao rosto, como se quisesse esconder a dor de uma verdade que ele mesmo não queria acreditar. Ela está em fuga. Desde que começou a receber ameaças. Eu precisei esconder a localização dela para a sua segurança. A revelação desmoronou o que restava de qualquer esperança que ele tinha. Como era possível que tudo tivesse mudado tão rápido? E você não me avisou antes? Carlos não conseguiu evitar a indignação. Eu estava aqui, esperando, vivendo essa normalidade que... Carlos, eu estava tentando proteger você e as crianças. Se eu tivesse te contado antes, você poderia ter colocado todos em perigo. A defesa de Paulo cortou a crítica, mas a sensação de traição queimava. Como ele poderia proteger os outros se não mantivesse a verdade perto? Aquelas palavras não se encaixavam nas lembranças de amor que Carlos tinha de Clara. Ele sentia que um peso insuportável se instalava no fundo do seu estômago. O que faria se as ameaças se concretizassem? Como explicaria isso a Miguel e Ana? A pequena Ana olhou para Carlos com um brilho de preocupação, a mão ainda segurando a dele. Pai, tudo vai ficar bem, né? Perguntou com uma doçura que fazia o coração de Carlos arder. Ele desejava poder oferecer a segurança e a certeza que os filhos mereciam, mas na verdade, tudo o que ele tinha naquele momento eram dúvidas profundas e um vazio no peito. Eu não sei, meu amor, mas precisamos ser fortes e agir por ela, e por nós. A determinação crescia em Carlos, sentindo que a vida de Clara dependia deles. Sabia que precisaria enfrentar o desconhecido, e precisava de um plano de aliados. Eu vou atrás dela, ele declarou, olhando nos olhos de Paulo. Você vai me ajudar, certo? A pergunta vinha carregada de urgência e um desespero que apressava as batidas do coração. Paulo hesitou. Carlos, isso pode ser muito arriscado. Não sabemos com quem estamos lidando. Eu não me importo. Clara é a mãe dos meus filhos. E eu não posso deixar que ela enfrente isso sozinha, Carlos falou decididamente, sentindo a adrenalina correr por suas veias. A crise em sua vida havia se tornado maior do que a própria dor. Enquanto os olhos de Paulo se arregalavam de preocupação, o celular de Carlos vibrou novamente. Ele agarrou o dispositivo, a expectativa cortando o ar como uma faca. Seria outra mensagem de Clara? Ou uma nova pista sobre o que estava acontecendo? Os olhos se fixaram na tela, e uma onda de adrenalina correu pelo corpo dele. Era uma mensagem de um número desconhecido. Eu sei onde você está. Cuide bem das crianças. O que ele faria a seguir? Carlos sentiu uma mistura de medo e determinação. A corrida estava apenas começando, e a vida da família dependia de decisões rápidas e corajosas. Carlos respirou fundo, as palavras na tela do celular queimando como fogo no fundo da sua alma. Eu sei onde você está. Cuide bem das crianças. A mensagem era um mistério envolto em ameaças e promessas. O coração batia descompassado, e a mente se enchia de perguntas que não tinham respostas. Quem é essa pessoa? O que querem de mim? E onde está Clara? Era hora de agir. Olhou para suas crianças, brincando e rindo, tão inocentes, tão alheias ao perigo. Aquela cena poderia ser doce, mas, naquele instante, se convertia em um pulsar da responsabilidade que pesava em seus ombros. Precisava proteger Miguel e Ana. Paulo, precisamos sair daqui e encontrar Clara, ele disse com determinação. O olhar de Paulo era um misto de apoio e preocupação. Essa pode ser a única chance que temos, Carlos continuou, sua voz se firmando a cada palavra. Não posso deixá-la sozinha. E não posso deixar que eles se aproximem das crianças. Depois de alguns momentos que pareceram uma eternidade, Paulo concordou. Certo. Mas precisaremos de um plano.
Não podemos agir de forma precipitada. Assim, os dois começaram a esquematizar a abordagem. Carlos soube que não seria fácil. Os riscos eram altos e os sucessos. Em certos pontos eles decidiram entrar em contato com algumas pessoas que Paulo confiava. Ele enviaria mensagens discretas a aliados que tinham suas próprias conexões com as realidades e os perigos do submundo em que Clara estava agora imersa. Enquanto isso, Carlos tentou interagir com as crianças, tentando garantir que se sentissem seguras. Nós vamos ter uma aventura, certo? E você sabe que o papai sempre cuida de vocês, não é? As palavras saíam com uma firmeza que ele não sentia por dentro, mas as crianças sorriram, acreditando no que dizia. O tempo passou. Em meio à ansiedade e ao desespero, a esperança reluzia. Paulo conseguiu mobilizar algumas pessoas que poderiam ajudar. Amanhã, ao amanhecer, precisaremos nos encontrar em um ponto que eu conheço. Um porto seguro. A voz dele transmitia uma nova confiança, e Carlos se sentiu mais firme em sua determinação. Naquela noite, Carlos mal conseguiu dormir. Os rostos de Miguel e Ana o acompanhavam em cada pensamento, e o medo do que poderia acontecer com Clara o atormentava. Mesmo assim, mantinha a chama da esperança acesa. Na manhã seguinte, a luz do sol surgia, tímida, mas cheia de promessas. Era hora de partir. Carlos levou as crianças para o carro, enquanto seu coração pulsava ao ritmo de um tambor. Ele sabia que a aventura não seria somente por Clara, mas também para que a família encontrasse um jeito de se reconstruir. A viagem foi marcada pelo silêncio. As crianças, percebendo a tensão no ar, se comportavam, mas Carlos sentia que cada um deles carregava seu próprio medo. Ao chegar ao ponto combinado, a expectativa era palpável. Lá estão eles, Paulo sussurrou, apontando para um grupo que parecia esperar em uma esquina. O coração de Carlos deu um salto. O que quer que estivesse prestes a acontecer, ele sabia que precisava ser forte. Quando se aproximaram do grupo, um dos homens, um velho conhecido de Paulo chamado Ricardo, cumprimentou-os. Carlos, estamos cientes da situação de Clara. Vamos ajudá-los. Precisamos ser rápidos e discretos. Com a ajuda de Ricardo, começaram a traçar um plano. A informação era escassa, mas parecia que Clara ainda estava em uma área próxima, sendo protegida por aliados que tentavam mantê-la a salvo. A equipe se dividiu. Um grupo ficaria com as crianças para garantir que estivessem fora de perigo, enquanto Carlos e Paulo seguirão para encontrar Clara. A adrenalina pulsava nas veias de Carlos. Ele sabia que tinha que resgatar sua esposa e que o tempo era crucial. A poucos passos de encontrar Clara, cada batida do seu coração se tornava um lembrete da gravidade do que estavam prestes a fazer. Finalmente, diante de um prédio antigo e poético, ele viu Clara. Ela estava mais magra, mas seus olhos ainda brilhavam com a chama da luta e da resistência. Quando seus olhares se encontraram, não havia mais espaço para palavras. Ele a abraçou com força, sentindo que tudo que haviam passado os moldara e fortaleceria. Estamos juntos, amor. Vamos sair dessa, ele sussurrou, o alívio inundando seu peito ao saber que ela estava ali, de volta em seus braços. Enquanto se afastavam do local, a sensação de que haviam superado todos aqueles obstáculos tomou conta deles. Não seria fácil, mas sua família agora estava unida novamente e juntos enfrentariam qualquer tempestade que viesse. Carlos olhou para os filhos e viu a esperança refletida em seus rostos. Eles estavam prontos para construir um futuro juntos. E assim, Carlos aprendeu que às vezes é preciso se arriscar, que a coragem pode manifestar-se de maneira inesperada e que no final, a família é o bem mais valioso que se pode ter. A jornada pode nunca ter sido fácil, mas a união deles se tornará uma força imbatível. Agora estavam prontos para enfrentar o que viesse juntos como uma verdadeira família. Neste momento emocionante do desfecho da história, é hora de você também agir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo, pois a sua ajuda é fundamental. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final impactante. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio de verdade.